Quem tem uma família para alimentar sabe que a comida parece desaparecer muito mais depressa do que aquilo que imaginamos quando fazemos as compras. Cá em casa somos 5. Eu sou mãe de 3 e há alturas em que abro o frigorífico ou a despensa e penso sinceramente, como é que isto chegou ao fim? Ainda me faltam tantas refeições, tantos pequenos almoços, lanches para preparar, mas já não existe aquela variedade de ingredientes dos primeiros dias. Eu vejo um pouco disto, o resto daquilo, alguns ingredientes soltos que, à primeira vista, parecem não dar para fazer grande coisa, mas eu acho que é precisamente nesses dias que é mais fácil sentir-nos perdidas, achar que já não há nada em casa e pensar que a única solução é voltar imediatamente às compras. Mas antes disso há uma coisa que podemos fazer: parar e olhar verdadeiramente para aquilo que ainda temos e perceber como esses restos e esses ingredientes simples podem transformar-se em belas refeições de família. E foi isso que eu fiz nestes dias. Peguei um pouco do que havia em casa e fui tentando chegar até ao momento de voltar às compras, porque muitas vezes aquilo que nos falta não é propriamente comida, às vezes é uma ideia. Falta-nos conseguir olhar para os ingredientes separados e imaginar uma refeição inteira. Então vemos um pouco de carne e pensamos, não chega. Vemos farinha, mas não vemos pão. Vemos fruta congelada, mas não pensamos num pequeno almoço. Vemos restos do jantar e sentimos que já ninguém vai querer comer aquilo outra vez. E quando estamos cansadas, esta dificuldade torna-se ainda maior. Quem passa o dia entre trabalho, filhos, roupa, louça e tudo aquilo que uma casa exige, sabe que ao final do dia, até pensar no jantar pode parecer uma tarefa pesada. E não é falta de capacidade, é cansaço. É termos demasiadas coisas na cabeça ao mesmo tempo e quando abrimos um frigorífico quase vazio, parece que ele confirma aquilo que já estávamos a sentir, que é: eu não tenho nada para cozinhar. Mas eu hoje vou-vos dar algumas dicas que me ajudam a mim, especialmente nesses dias, que me trazem alguma leveza. Por exemplo, quando eu abri o frigorífico num desses dias em que eu sentia que não tinha nada para cozinhar, eu vi que ainda tinha um resto de frango do jantar do dia anterior, mas constatei que não era suficiente para fazer, para aquecer novamente e servir uma refeição para a família inteira. Então eu faço um upgrade, vamos dizer assim, desse jantar. No caso eu tinha um frango e quando eu tenho frango eu guardo sempre os ossos para mais tarde fazer caldos de osso e vou fazer uma massa suculenta no forno com esse bocadinho de carne desfiada e uma bela camada de queijos por cima e um molho de tomate extraordinário. Vou utilizar os ingredientes que tenho em casa, tinha aqui este restinho ainda de cotovelos. Os tomates que eu tenho eram os poucos que eu tinha da horta, são para consumo de saladas para já. Utilizei um bocado de pasta de tomate e utilizei os 2 últimos bocadinhos de queijo que tinha e serviu perfeitamente. Serviu tão bem que até aproveitei a sobra para servir o almoço do dia seguinte, ou seja, um resto de uma pequena refeição, eu ampliei essa refeição e deu para mais 2 novas refeições. Então foi isso que a minha premissa, o meu ponto de partida, quando me deparo com este dilema, é isso. Eu não tenho que imaginar todas as refeições até ao fim da semana ou até a minha próxima ida às compras. Eu não tenho que resolver tudo naquele preciso momento. Eu posso começar apenas pela próxima refeição, ver o que é que precisa de ser consumido primeiro, perceber onde pode ser consumido, a dica de escolher uma base que faça render algo que é pouco, no caso aqui eu optei pela massa cotovelo, e a partir daí fazer uma refeição nova, não é? Uma refeição nova começa a surgir, a aparecer, e que há uma diferença muito grande na nossa mentalidade. Nós mudamos a forma de estar e a forma de pensar quando deixamos de dizer na nossa cabeça eu não tenho nada e passamos a perguntar o que é que eu ainda consigo fazer com isto? A primeira fase
ela fecha-nos todas as possibilidades logo, não é? Eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada. Mas a segunda frase obriga-nos a olhar novamente. O que é que eu ainda posso fazer com isto? Ora bem, não é? Abre-se logo ali uma infinidade de opções que nos fazem ser mais criativas e o que parecia insuficiente começa a ganhar outra dimensão na nossa mente. Então, um pouco de carne pode não chegar se for colocado sozinho em vários pratos, certo? Mas, por exemplo, quando é desfiado, cortado ou envolvido com outros ingredientes, já consegue alimentar toda a família. Uma refeição feita em maior quantidade pode também resolver o almoço do dia seguinte, que foi o caso que fizemos. Como a farinha pode transformar-se em pão para vários pequenos almoços. A fruta que ficou esquecida na arca, por exemplo, pode tornar-se numa geleia. Ou o iogurte, que deixa apenas de ser iogurte e passa a servir para preparar como fonte ingrediente para uma sobremesa simples, não é? E nada disto é extraordinário, nem são truques, nem milagres, é apenas uma forma diferente de olhar para aquilo que ainda existe na nossa casa. E sinceramente eu acho que nós mulheres somos muito duras connosco nestas alturas. Quando a comida começa a faltar, não temos aquela quantidade no início, não é? Que quando vamos às compras, nós não vemos apenas os armários mais vazios, vemos aquilo que achamos que devíamos ter feito melhor. Talvez a culpa é minha porque devia ter planeado mais, ou talvez devesse ter comprado de outra forma, ou talvez tenha gasto mais que aquilo que queria, não é? Esses pensamentos que entram automaticamente na nossa mente, que talvez alguma coisa se tenha estragado ou não tenha rendido tanto como pensávamos, mas de repente tudo aquilo que era apenas uma fase normal entre compras, não é? Transforma-se numa prova de que falhamos, e não é. Ter pouca comida em casa durante alguns dias não significa que não sabe cuidar da sua família. Não significa que é desorganizada, também não significa que todas as outras mulheres conseguem fazer melhor. Eu acho que significa apenas que aquilo que tínhamos foi sendo consumido, foi comprado de forma eficiente, foi comprado na quantidade que era necessária, e há dias também em que, principalmente com crianças, a comida desaparece mais depressa. Há dias também em que se come mais, há lanches inesperados, não é? Há refeições que rendem menos, há semanas em que estamos mais vezes em casa e há meses em que o dinheiro precisa de chegar para outras coisas ao mesmo tempo. E tudo certo. A vida doméstica ela não funciona sempre de uma forma exata. Não há um modelo matemático, uma fórmula de sucesso que toda a gente tenha que seguir. Senão isso já tinha sido implementado, não é? Cada família é um organismo vivo, tem o seu próprio sistema. E mesmo assim, durante essa realidade, as coisas são mutáveis, nada é estático permanentemente. Então, nós podemos fazer uma lista, calcular as quantidades e tentar organizar tudo muito bem. É certo e é correto, mas nós continuamos a viver com pessoas, não com números. Por isso, quando aquilo que planeamos não chega exatamente como esperávamos, o melhor que podemos fazer não é começar a culpar-nos, é começar por observar. Abrir o frigorífico e retirar tudo aquilo que está lá escondido no fundo, na gaveta, ver o que ficou nos recipientes, olhar para a arca, começar a apontar o que foi consumido em maior quantidade para se comprar na próxima ida ao supermercado, juntar os ingredientes que parecem estar soltos e pensar naquilo que uma família realmente come, porque também não vale a pena inventar uma refeição apenas para aproveitar um único ingrediente, se sabemos que depois ninguém lhe vai tocar, não é? Fazer render não significa misturar tudo assim sem nenhum critério. Significa conhecer a nossa casa,
saber o que os nossos filhos aceitam, perceber que acompanhamentos é que funcionam melhor, reconhecer quando é melhor repetir uma refeição do que cozinhar outra e ficar com mais restos, sim? E por vezes a decisão mais inteligente é precisamente aquecer aquilo que sobrou, sabem? Nós temos esta ideia de que todas as refeições precisam de ser diferentes, como que se repetir o jantar ou o almoço fosse falta de cuidado ou criatividade, mas pronto. Mas a verdade é que numa casa real, repetir uma refeição que estava boa e foi bem guardada e continua própria para consumo é uma ajuda enorme. Poupa imenso tempo, poupa louça, poupa ingredientes e evita que a comida fique esquecida no frigorífico até que ninguém mais possa comer, não é? E eu não quero que este vídeo transmita a ideia de que uma mulher deve conseguir fazer tudo com quase nada. Não, nada disso. Porque há situações em que realmente é preciso comprar comida. Há alturas em que os armários estão realmente vazios e não existe maneira de inventar com aquilo que lá está. Mas eu também não quero romantizar a preocupação de quem não sabe como vai alimentar os filhos até ao fim do mês. Sim, essa preocupação é real e merece todo o nosso respeito e solidariedade. Mas há muitos outros momentos em que ainda existe comida em casa, apenas não existe a escolha ou criatividade. E é aí que nós podemos tentar mudar o nosso olhar, não é? Talvez não tenhamos aquilo que nos apetece no momento. Talvez não seja possível fazer uma refeição aquela que tínhamos imaginado, ou até seja preciso juntar ingredientes que não estavam inicialmente destinados a ficar juntos e às vezes fica assim uma coisa meio estranha, mas às vezes até nessas experiências se podem descobrir novos gostos e novos sabores favoritos da família, não é? E a cozinha é mesmo isso, é um espaço de criatividade, é um espaço de improviso e o que importa, na minha filosofia, é encher barriguinhas e deixar os filhos bem nutridos. Neste aqui espaço de tempo, podem ter a ver que eu estou a fazer algumas das receitas que deixo lá no blog, algumas já estão até publicadas, como por exemplo esta sobremesa que eu faço todos os anos cá em casa, que é super simples, com iogurte natural e gelatina, e aproveitei os morangos congelados que tinha, eu fruta congelada tento ser sempre em casa, para fazer uma geleia e colocar na camada por cima, ou seja, ao fazer a geleia já garanti lanches e pequenos almoços. Fiz um pão, estou a fazer um pãozinho ainda a fermentar de brioche, que dá para fazer torradas, dá para fazer sandes para os miúdos. E fiz também esta sobremesa em grande quantidade, é super económica e é fresquinha também para o verão e alimenta muito bem os miúdos. Aliás, eu vou ser sincera que nos dias em que às vezes me apetece comer qualquer coisa de manhã, eu gosto de comer este iogurte com gelatina e fruta e morango, sabe-me tão bem com um cafezinho, até que um pequeno almoço vai. Eu continuo a achar que uma mesa simples continua a ser uma mesa cuidada, que uma refeição aproveitada continua a alimentar a família na mesma forma. Um jantar sem grande variedade continua a cumprir os requisitos necessários, que são essenciais para aquele dia. E sinceramente eu gostava que mais mulheres também se sentissem, vamos dizer que autorizadas a simplificar, a não fazer 2 refeições simplesmente porque uma criança prefere uma coisa diferente do resto da família, ou a não preparar várias sobremesas para que toda a gente tenha a opção de escolha, a não sentir que cada prato precisa de ser completo, bonito e diferente. Há fases em que a família come aquilo que for possível preparar e com o que havia, e está tudo bem. A comida não precisa de ser sofisticada para transmitir cuidado. Eu até acredito o contrário, e é isso que eu tento passar aos meus filhos e aqui nos vídeos, é simplicidade. O segredo está na simplicidade. Nós conseguimos sim nutrir uma família
com ingredientes simples, básicos e fáceis de trabalhar. Eu acho que a comida não precisa sempre de ser sofisticada para transmitir cuidado. Acho que não precisa ser sofisticada, ponto. Muitas vezes o cuidado está precisamente nas decisões que os outros não veem. A parte que ficou guardada para o almoço, por exemplo, no ingrediente que foi usado antes de se estragar, na fruta congelada que evita outra compra, ou naquele pão feito em casa para resolver vários dias, que não tem que ir à padaria, na atenção dada a uma criança que precisa de uma refeição mais simples, ou até mesmo no esforço de fazer chegar aquilo que temos dentro das possibilidades de cada um, sem desperdiçar, que é o mais importante. Então é esse trabalho que tantas mulheres fazem diariamente e que nunca é reconhecido, porque a família vê o prato, mas não vê todas as contas que passaram pela nossa cabeça até chegar ao resultado final, não é? Ela não vê quantas vezes abrimos os armários, quantas vezes mudamos os planos ao longo da refeição. Ou não vê o medo que tínhamos se não chegar, ou a preocupação de garantir que todos comem e comem bem. E por isso talvez sejamos nós próprias que precisamos de começar a reconhecer este esforço, que nem todos os dias vão terminar com uma mesa abundante. Nem todas as semanas vão ser bem organizadas e está tudo bem. Nem sempre vamos conseguir aproveitar tudo. Mas isso não apaga o cuidado que colocamos na nossa casa. Quando parece que não há nada, eu tento começar por 4 perguntas muito simples, que é: o que é que está pronto e precisa de ser consumido o quanto antes? Ou então, que alimento pode servir de base para fazer render aquilo que é pouco? Terceira é: o que é que eu consigo preparar hoje que também me possa ajudar amanhã? E a quarta é: e o que é que eu posso fazer com aquilo que está esquecido no congelador ou no fundo do armário? Estas perguntas ajudam muito mais do que tentar inventar uma emenda inteira, porque retiram a pressão de ter que fazer tudo de uma vez. Então, eu primeiro resolvo aquilo que está mais perto, depois vejo o que sobra, e muitas vezes uma solução leva à outra de uma forma muito natural, e assim sucessivamente. O jantar que sobra vira almoço de manhã, o pão serve de pequeno almoço e lanche, a geleia acompanha esse pão, a sobremesa usa aquilo que já precisava de ser gasto, no caso o iogurte precisava de ser consumido, e os ingredientes deixam de estar isolados, começam a fazer parte de uma pequena sequência e a dar também mais alternativa. E é aqui que eu vejo essa capacidade tão própria de muitas mulheres de fazer o pouco chegar ao muito e mais longe. Não porque tenhamos de ser responsáveis por tudo o que temos, ou então porque não acho que seja justo carregarmos sozinhas essas preocupações de alimentar uma casa, mas é porque existe um conhecimento que se constrói quando fazemos isto repetidamente e começamos a perceber quais são os alimentos que rendem mais e automaticamente já aprendemos a substituir esta sabedoria, não é, que vamos passar depois às nossas filhas, e deixamos de apreciar, de seguir todas as receitas à letra. Começamos a olhar para uma panela e perceber, isto chega. Começamos a olhar para um estrugido e deitar o arroz e sabermos automaticamente qual é que aquela quantidade a olho de água serve para aquele arroz. Deixamos de conseguirmos olhar e perceber se vale a pena cozinhar um pouco mais para o dia seguinte ou não. Reconhecemos aquilo que pode ser transformado, e esse conhecimento dá-nos uma confiança tremenda. Essa confiança é diferente daquela que vem de ter o frigorífico cheio, porque ter muita comida ajuda, claro, mas saber o que se pode fazer com pouca comida também nos dá muita segurança. Faz-nos sentir menos perdidas, ajuda-nos a não tomar decisões por impulso, permite-nos adiar uma ida às compras até ao momento certo, sem deixar a família a passar fome, sem refeições, e também nos ajuda a chegar a essas compras com mais clareza,
porque depois de usarmos tudo aquilo que restava, nós percebemos realmente o que acabou. E já não compramos apenas porque o armário nos parece vazio, entendem? Compramos porque sabemos exatamente aquilo que a nossa casa consumiu. Mas essa parte fica para o próximo vídeo, que eu acho que vocês vão gostar. Mas neste momento a ideia era apenas atravessar estes dias antes das compras sem desperdiçar o que ainda havia. E foi isso que aconteceu. A casa continuou com pouca comida, os armários não ficaram novamente cheios, mas aquilo que existia foi ganhando uma função. Algumas coisas serviram para o jantar também ajudou no almoço e outras coisas ficaram preparadas para os pequenos almoços, lanches, sobremesas e devagar fomos chegando mais perto do momento de voltar às compras, sem inventar abundância, sem esconder que a casa precisava de ser abastecida, mas também sem abandonar aquilo que ainda estava disponível. Por isso, a mulher que está a ver este vídeo e se sente esse aperto quando olha para a cozinha, eu queria lhe deixar isso. Não comece pela culpa, comece por olhar. Não tente resolver todos os dias que faltam. Resolva até a próxima refeição. E não pense nos ingredientes que acabaram. Repare nos que ainda estão aí e que podem ser usados no seu dia-a-dia. E nunca desvalorize uma refeição simples. Talvez hoje seja apenas uma massa com resto de carne, amanhã seja um pão com geleia, talvez o almoço se repita ao jantar, talvez não exista sobremesa para todos os gostos, mas enquanto houver cuidado, atenção e alguma coisa que possa ser transformada, ainda existe um ponto de partida. Nem sempre vamos conseguir fazer muito, mas muitas vezes conseguimos fazer o suficiente. E em certos dias, o suficiente é exatamente aquilo que uma família precisa.